Olá, alunos, tudo bem? Pois é, nossa terceira aula da unidade 3, aula 33.1, né? Nós vamos visitar as artes contemporâneas. As artes contemporâneas são aquelas que estão acontecendo ao mesmo tempo que nós estamos vivendo. E o foco vai ser na arte contemporânea da nossa grande região amazônica, ok? Então, vamos lá, vai ter muita coisa interessante para a gente discutir, vai ser muito legal. Bom, então, arte contemporânea na Amazônia, vamos ver um pouco da videoarte, as projeções do feminino, né? Artistas aí que estão fazendo história, né? E alguns artistas contemporâneos também na Amazônia. Nós vamos ver o que está sendo produzido. Então vamos esperar que vocês tenham assim bastante curiosidade de aprender, de conhecer tudo que se está fazendo na atualidade, né? A arte contemporânea ela não tem passado nem presente, vai resgatando e inovando, renovando, é assim, vai se atualizando. Então, através dessa nossa aula, você vai aprender a analisar criticamente preconceitos, né? Você vai adquirir essa habilidade, né? Porque às vezes as pessoas já têm aquela ideia montada, feita sobre algumas aparências, algumas estéticas, né? E aí não se interessa em aprofundar. E quando isso aí acontece, muita coisa se perde. Então, é bom analisar os prós e os contras, né, dos preconceitos, dos estereótipos, as relações de poder presentes nas práticas corporais, né? Então, através disso aí, você vai adotar posicionamento contrário ou não, aí depende de você, mas a lógica, né, o consenso é que se as pessoas se posicionem contrárias a qualquer manifestação de injustiça, de desrespeito a direitos humanos e a valores democráticos, né? Então isso aqui é uma coisa muito séria, né? Porque as pessoas, através dessa onda aí de haters, de pessoas que cultivam o ódio, muita gente está aí enaltecendo e exaltando a injustiça e o desrespeito aos direitos humanos. Não é por aí, né? Então, o consenso, a boa atitude é que toda e qualquer injustiça seja coibida, seja desprezada, que você se afaste desse tipo de atitude. Então, essas são as habilidades que você vai adquirir. Então, vamos ver aqui a nossa arte contemporânea, a arte que está se desenvolvendo. Veja só, foi na metade do século XX, nesse contexto social, que iniciaram força para nos novos modos de expressão artísticas. Para novos modos de expressão artística. Então, a partir da metade do século XX, né, que começou a se esboçar esse novo consenso artístico, né? Então, a arte, então, deveria simbolizar a possibilidade constante de modificações da realidade em que o homem vive. Então, tá, é bem mesmo a ideia do contemporâneo. A possibilidade de constante modificação da realidade, porque agora que foi dada a largada para as inovações tecnológicas, o mundo muda constantemente, a realidade muda constantemente. Novas formas de arte vão surgindo, quase que vão brotando instantaneamente. E a personificação de cada artista, cada pessoa tendo um destaque individual ou personificado, como queira, vai fazendo com que essa ebulição da realidade, de modificações da realidade, seja constante e vá se desenvolvendo no momento em que a gente vive. Então, procurava expressar a realidade contemporânea, a realidade no mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo mutante, né? A nossa realidade ela não é estática, ela é constantemente
cheia de mudanças. Então, sobretudo, a cultura da cidade dominada pela tecnologia digital, tá? Todas as tecnologias vão combinando para que novas expressões surjam. E aí é justamente aí que a criatividade das pessoas vão forçando a aparecer novas modalidades artísticas. Então, estamos só começando. Então, veja aqui, ó, aqui nós temos uma pequena amostra, né, uma colagem aí de vários artefatos artísticos, plásticos e instalações, e toda sorte de modalidade artística que vão surgindo e vão forçando a novas denominações. E é uma trovoada, né? É uma ebulição constante. Mas, teoricamente, vamos ver aqui um pouco aqui. A arte contemporânea é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo. Então, vão vendo que todas essas sentenças são altamente importantes para o nosso estudo. Apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. Então, é bom que a gente entenda melhor essa questão aqui da subjetividade. Tá? A subjetividade é uma análise daquilo que não está imediatamente aparente. É aquela coisa da primeira ideia. Você vê, já forma uma ideia, já forma um conceito, você vê e imediatamente você já lança o seu julgamento, a sua criteriosidade sobre as coisas que você está vendo. Então, mais uma outra análise, uma segunda análise, aí você já passa a ver outros aspectos que não estão imediatamente aparentes. E isso é muito importante para o seu aprofundamento na análise das obras artísticas. Tudo aquilo que se apresenta para a nossa apreciação, para a nossa experiência estética, requer que você tenha um pouco mais de cautela ao tomar a sua decisão, né? Ao fundamentar o seu pensamento, o seu julgamento a respeito daquele teor artístico. Então, veja só, muitos desses valores defendidos pela arte moderna foram mantidos na arte contemporânea, como, por exemplo, o desejo pelas invenções e experimentações artísticas. É óbvio, né? Cada vez que aparece uma novidade, então aquele que sai na frente, ele tem a sua personificação ali já definida, né? Ele já surge com algo novo. A busca pelo novo é uma coisa assim, constante. As pessoas querem ver coisas novas, excitantes, diferentes, empolgantes. E isso aí é plenamente a cara do nosso mundo atual, né? A cara da nossa contemporaneidade. Então vamos ver aqui, são muitas as nuances, são muitas as características, são muitas os valores que a gente pode definir, mas vamos ver alguns dos mais importantes, as principais características da arte contemporânea. Olha, o abandono dos suportes tradicionais, a fusão entre a arte e a vida, o uso de novas tecnologias e mídias, obras interativas, mistura de estilos artísticos, obras que questionam a definição de arte, a aproximação com a cultura popular e o uso de diferentes materiais para a produção de obras. Então, cada uma dessas características aqui é um mundo. Quando a gente vai analisar, quando a gente vai pensar a respeito, aí, olha, por exemplo, o abandono dos suportes tradicionais, ou seja, cavaletes, a apresentação de obras de diversas maneiras, né? Não só obras colocadas em paredes,
obras colocadas em espaços totalmente diversos dos espaços tradicionais destinados para apresentação de obras, principalmente nas artes plásticas, né? A fusão entre a arte e a vida, pessoas que fazem do seu corpo, da sua vida, a própria arte, né? Emprestam o seu viver à própria arte. E são vários os modelos, são vários os exemplos. O uso de novas tecnologias e mídias, isso aqui é altamente importante, porque, por exemplo, só para dar um exemplo mais assim atual, né? O que as pessoas fazem com os aplicativos que tem na internet para artes gráficas são assim, coisas inacreditáveis, impensáveis até o aparecimento dessas tecnologias, né? E as mídias são os veículos virtuais, né? Com o principal dele a internet, que é uma plataforma que dá, assim, dá a condição para que várias coisas sejam veiculadas, sejam colocadas para que as pessoas possam acessar. As obras interativas são aquelas que o próprio espectador pode participar, e são vários. Isso aqui é um conceito, isso aqui é um título, uma grife, debaixo dela aí cabe muita coisa, né? Nós ainda vamos analisar melhor cada uma delas, e a mistura dos estilos artísticos também, né? Que um completa o outro, né? E cada vez mais de um estilo surgem vários, e aí quando você vai interpretar, você tem assim uma gama muito aberta para que você tenha a sua acepção, a sua conclusão a respeito daquele objeto artístico. As obras que questionam a definição da arte. Isso aqui também foi mais uma tendência, né? Uma tendência nihilística, da negação de tudo. As pessoas se revoltaram contra a arte e aí procuraram destruir tudo aquilo que estava estabelecido, conceituado como arte. E aí as pessoas passaram a exercer um livre arbítrio também para a sua própria definição de arte. E começaram a questionar também. Houve esse momento também. E todos os momentos coexistem, né? E depois tem também a aproximação com a cultura popular, né? Porque a cultura popular, ela é assim, a sabedoria de todos, é a sabedoria do povo. Então, é aquilo que está colocado quase que instantaneamente, quase que espontâneo. Aliás, com a espontaneidade total, né? Porque é do povo, é aquilo que nasce no povo, né? Que é o uso comum. E o uso de diferentes materiais para a produção das obras. Esse aqui também, inclusive, né? Falamos aqui, inclusive, quando se fala nesse assunto, você pode incluir aí, porque coisas que não se pensava usar para a arte, para a construção de um artefato, é possível sim. Um certo artista aí, o Marcel Duchamp, francês, ele pegou um vaso, né, sanitário, um urinol, e colocou numa outra posição, forçando a que houvesse uma nova interpretação daquele objeto, né? Forçando a que, abandonando totalmente o suporte tradicional daquele objeto, né? Forçando com esse uso de um material totalmente diferente e inesperado para a produção de sua obra. Então, isso também passou a ser arte. Então, seguindo aqui, nós vamos ver aqui uma produção artística, né? Uma dessas produções modernas, atuais, contemporâneas, que é a videoarte, né? Onde o artista ela usa o vídeo, usa esse tipo de mídia
para criar um novo tipo de arte, né? Coisas que chamam a atenção, são coisas que a experiência de quem olha tem aquela experiência estética totalmente diferenciada. Então vamos dizer aqui, a videoarte pode ser classificada em 4 categorias. Quer dizer, a pessoa pode usar esse tipo de arte totalmente visual, né, para documentar situações passageiras, situações efêmeras, né, que tem um espaço de tempo assim, de duração curta, né? Podem ser gravações em fitas de canal único, como a produção de vídeo a ser projetada em um único monitor ou tela. Veja só, olha aquilo que eu estava falando anteriormente. O artista, ele se utilizou desse meio para produzir esse novo conceito de arte, essa nova possibilidade, como isso que a gente está vendo aqui, olha só, totalmente visual, né? E quando você coloca em vídeo, você vê os movimentos, né? Outra ideia fantástica são as instalações de vídeo e também as esculturas de vídeo. Olha aqui, como a gente está vendo, ó. Olha aqui, né? E as instalações. Essa palavra aqui também merece um destaque, merece que a gente converse um pouquinho sobre ela, né? A instalação é quando você tem um espaço e aí, dentro desse espaço, é colocado alguma obra de arte, alguma provocação artística, porque o artista, ele também, interessa a ele também provocar discussões, interessa a ele também fazer com que as pessoas se questionem, fazer com que as pessoas pensem. Então, quando um artista coloca uma certa arte aparentemente estranha para nós, mas a gente pode ver também que várias pessoas vão pensar de uma outra maneira, vão raciocinar de uma maneira diferente. Então, cabe aqui uma experiência própria minha, que eu posso dizer para vocês que eu já trabalhei muitas vezes com artes ao vivo, assim, e a gente sabe que você está ali, você está exercendo o trabalho, e você não sabe o que as pessoas estão pensando. Então, é bom que o artista fique esperando que a resposta seja positiva, porque se ele pensar sobre aquelas pessoas que estão deturpando sua arte, que estão ficando aborrecidas com aquilo, não estão gostando, não estão concordando, então ele vai vai acabar fazendo com que a força do seu trabalho seja diminuída, entendeu? Então é bem por aí. A instalação é uma exposição artística onde as pessoas podem interagir diretamente com o que está ali posto para ser visto, para ser tocado, né? São vários tipos de provocação, são vários tipos de instalação, como cabe aqui também uma história aqui rápida. Um certo artista foi ver a exposição de uma dessas artistas assim, que ela fez uma instalação, e no meio dessa instalação simplesmente tinha uma escada, e lá no teto tinha uma tela de madeira e escrito assim, o preço para você pegar um prego e bater naquela tela lá. Então, quando, vamos dizer assim, 5 milhões para bater, colocar um prego ali com um martelo e colocar naquela madeira. Então, eu acho que muita gente, essa é louca, quem é que vai fazer isso, né? Mas um outro artista, essa artista é uma artista plástica, um outro artista da música que foi ver lá aquele trabalho lá, ele teve uma visão totalmente diferente. Então, essa visão diferente, ele foi lá, interagiu com ela, discutiu, falou que ia pagar um dinheiro imaginário, e aí eles ficaram conversando. Estou falando de quem? Estou falando de John Lennon
e Yoko Ono. Foi assim que eles se conheceram. E se você não sabe dessa história, depois pesquise na internet, que você vai ver assim, essa história fantástica que vem lá dos anos 60 e atravessou até os anos 80, né? Então vamos seguir aqui. Veja como a arte ela tem uma coligação assim, praticamente impensável com a realidade, né? Ela tem uma... Veja, eu estava falando aqui da videoarte, das projeções, das instalações, lembrei da instalação, que foi a exposição da artista Yoko Ono, uma artista japonesa, que foi fazer essa exposição lá em Londres e acabou acontecendo uma coisa totalmente inesperada como essa. E também uma artista cheia de provocações muito diferentes, né? Existem artistas e artes impensáveis e acontecendo várias maneiras diferentes no mundo. É por isso que eu vou colocando aqui. Essa ideia da videoarte com as projeções do feminino é uma ideia maravilhosa, né? Essa artista que fez as projeções da causa feminina. Então, ela vai colocando aí, vamos ver aqui algumas obras, né? Então, olha só, essa intervenção que eu estava falando, né? Você veja aqui, tem o lixeiro, o lixão, né? E foi colocado aqui, ó. Quer dizer, o ambiente do lixo não é um ambiente para estar um barco lá. Então, quando a pessoa vai e coloca um barco lá no lixo, torna-se uma intervenção, uma modificação na paisagem, no local natural do lixo, tá? Então, o que é que essa coisa diferente está fazendo aqui no lixo? Não pode ser considerado como saco de lixo, como lixo normal. É algo diferente, então está fazendo uma intervenção, está intervindo. O que é que aquela escada com aquela tábua de prego estava fazendo dentro de uma sala cheia de obras, de quadros, de obras de arte? Era uma intervenção também, ok? Então aqui, ó, essa aqui é uma intervenção urbana de Lúcia Gomes, da artista, né? Então, essa outra aqui, ó, Projeções do Feminino, essa é uma fotografia, foi contemplada pelo Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais em 2013. Essa é uma foto de divulgação, tá? E tem também aqui, ó, Um Legítimo Olhar, de Paula Sampaio, né? Aqui. Então aqui, ó, essa outra visão, né? E aqui é abstrato, né? É totalmente para você pensar, é totalmente para você julgar, e aí a sua interpretação particular aí é muito diversa. Você pode estar vendo aqui o quê? Está tendo aqui uma visão de uma onda do mar, né? Um pôr do sol, né? São várias... está aberto aí o leque a interpretações. A Flávia Mutran esteve em Belém e Macapá também e ganhou também um prêmio Funarte de Mulheres nas Artes em 2013. Artistas mulheres de diferentes cidades e estados da Amazônia fizeram a sua. Então aqui este rosto aqui gigante, este olhar, essa expressão, tudo isso aí é o momento marcante que o artista escolheu para expor, para que as pessoas tivessem a sua experiência estética, ok? Então, obras em gravuras, fotografias e pinturas propõem um diálogo entre a moderna técnica da projeção mapeada, a rua e monumentos históricos. Aliás, sobre a fotografia, eu queria dizer também que o artista que usa a fotografia, o que é que acontece? O momento que ele faz a captação, né, que ele fotografa, então tudo isso é a escolha que ele vai ter, que vai definir uma certa exposição e que vai dar
para as pessoas a oportunidade de fazer a sua leitura, de obter o seu entendimento sobre aquilo que está ali para ser observado, né? Para ser olhado. Então, vamos ver aqui uma curiosidade. A ecoarte, né? A arte ambiental, aqui da nossa Amazônia. A arte ambiental, olha isso aqui, a pessoa escolheu, aquela coisa que eu estava falando ainda há pouco da fotografia, né? A pessoa escolheu esse momento, escolheu esse ângulo para expor aí essa visão, e você vai tirando suas conclusões. É muito assim. A arte ambiental abrange uma perspectiva histórica da natureza, junto a outras artes mais modernas, ligadas à ética e ao ativismo ecologista. Tá, essa questão do ativismo, eu vou logo aqui, né? O ativismo ecologista é porque existem pessoas que estão destruindo a natureza, existem grupos, né, que estão provocando danos seríssimos à nossa ecologia. Então, o ativismo ecologista são grupos que procuram realizar ações para defender, para inibir, para tentar evitar a ação desses outros grupos. Já que tem alguém que está querendo destruir, já que tem alguém que não se importa que árvores sejam derrubadas, que existam queimadas assassinas, né? Vou dizer assim, assassinas, queimadas propositais, existem também pessoas, grupos organizados que têm ações ativas para tentar diminuir diante da catastrófica consequência que pode advir dessa destruição. Ok? Então, esse novo enfoque artístico surgiu no final dos anos 60 e não se limita à representação de uma paisagem, pois vai além disso. Né? Aliás, na própria representação de uma paisagem já se vai colocando ali um olhar para que as pessoas comecem a perceber o que está acontecendo, a grande guerra que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Né? Então, converte o meio ambiente na própria arte. Né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui, fotografado por esse ângulo, visto dessa maneira, já é uma visão artística. Né? Então, isso aí foi convertido na própria arte. Só para citar assim, fazer um paralelo, citar um exemplo. Visa conscientizar sobre os danos que o homem causa ao planeta. Aquilo mesmo que eu estava falando, né? Então, precisamos realmente fazer essa leitura, né? Para que mais pessoas se juntem ao ativismo ecologista, né? Se juntem à defesa da nossa natureza. E também procura chamar a atenção para a ação e sustentabilidade, que é uma outra maneira de defender a natureza. Né? Estão interligados, né? Cada um com seu tipo de ação diferente. Ok? Então vamos lá. Um outro tipo de arte, que entre as muitas que surgiram, é a land art e a arte povera. Land art é um termo em inglês, né? Land é terra, então a arte da terra, e a povera é um termo francês, né? Povera é pobre. Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre vamos entender melhor. A arte ambiental engloba a arte ecológica, a arte povera e a land art. Então são todas baseadas na mostra, na exposição da natureza. A arte povera e a land art modificam as paisagens com obras
se modifica, faz intervenção, né? Com obras de arte de grandes dimensões. Aliás, eu queria salientar também que a intervenção à qual estamos nos referindo não é a intervenção de destruição, né? De deturpação, não é esse tipo de coisa. É uma intervenção onde você coloca alguma coisa que leva as pessoas a pensar, ok? Então, espirais, valas ou rampas gigantes, né? Então, você vai vendo isso aqui, olha. Você já vai entendendo melhor do que estamos falando, né? Porque isso aqui não está destruindo nada da natureza, mas está colocando uma forma que vai levar as pessoas a fazerem a sua leitura, não é? Vão ter as suas ideias, vão se questionar. Então, são criadas a partir do próprio terreno, usando o próprio espaço, a própria terra, com materiais naturais para provocar emoções no espectador. E aí essa emoção pode ser de êxtase, pode ser de adesão, né? E pode ser de revolta também. As primeiras manifestações da land art ocorreram, claro, nos Estados Unidos. Land art, Estados Unidos, em inglês. No final dos anos 60, as obras sofreram transformações até desaparecerem devido à erosão, né? Então, são obras que utilizam o próprio espaço, a própria terra, e que, claro, não vão ficar ali para sempre, né? Foram intervenções que foram feitas e que vão, de certo modo, vão desaparecer. Alguns artistas contemporâneos, o Jaider Sbel Makushi, né, que já não está entre nós, foi escritor, artista, arte educador, geógrafo e curador brasileiro e um ativista dos direitos indígenas, quer dizer, alguém que batalhava, que lutava pelos direitos indígenas. E usava a arte, né? Foi um dos destaques da 34ª Bienal de São Paulo e um dos artistas macuxis mais renomados de Roraima, trabalhando com a arte, a vivência indígena. Então, ele usava a arte para chamar a atenção para a sua etnia, para a causa indígena. Então, você vê aqui a arte de todos os saberes, né? A guerra, e aqui o próprio artista, para que a gente tenha conhecimento, né? A Adissona Pataxó, também, né, da etnia Pataxó, é graduada em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da Bahia, né? E mestre em estudos étnicos e africanos. Então aqui está a artista. Seu trabalho em artes plásticas usa diversas técnicas para retratar a temática indígena no mundo atual, né? Ela foi a segunda colocada do prêmio. Carmésia Emiliano também, uma indígena da etnia Macuxi, importante artista plástica contemporânea, com seu trabalho de arte knife, né? Esse tipo de arte aí entra na categoria, na classificação da arte knife. Seu trabalho, knife. Seu trabalho retrata o cotidiano indígena em Roraima e com ele participou de 4 edições da arte knife. Berna Reale, também outro artista paraense, altamente importante, com performance, é uma artista visual brasileira, perita criminal e também que usa a sua própria profissão para a sua arte, né? Raquel Caminha também é uma artista manauara, né? E suas criações falam sobre questões sociais e ecológicas do universo feminino. Tá? Então, olha, ela é bem bonita, hein? Raquel busca dar ênfase para temas como o homem em relação ao tempo, o homem frente à sociedade,
Utiliza elementos do surrealismo e dadaísmo para compor o material. Um trunfo obtido pela escola dadaísta, né? Movimento que visa romper com estilos clássicos e tradicionais. Rita Loureiro também, atemporal, também seu trabalho não tem uma classificação assim que delimita, né? Por isso é contemporâneo, né? As obras têm uma intensidade marcante, muitas possibilidades de interpretação. Então ela conseguiu abordar a cultura popular, expressar metáforas, temas regionais e universais como a religião. O Rui Machado, né, que teve sua primeira exposição plástica em 1982, Travessia, no Teatro Amazonas, né? E o seu livro também, intitulado Anjos e Mistérios. No Ítalo Castro, né, com paisagens da região amazônica, né? Amazônica e miscelânea foi sua exposição. A Amazônia e o mundo se contrastam nas obras do artista e ator Ítalo Castro. Utilizando as técnicas do esfumato e tenebrismo, né, lá do Renascimento. Esfumato significa evaporar como fumaça. E o tenebrismo é forte contraste entre a luz e a sombra. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Vamos ficar aqui com a nossa... Em instantes a gente vai voltar com a nossa revisão, né? E então, eu quero que você veja com muito carinho, reveja cada tema para você poder estar preparado aí para as atividades. Tchau.